Meus amados, diletos irmãos que têm seguido os nossos conteúdos ao longo do nosso estudo bíblico, Deus o abençoe ricamente. Nós estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo bíblico. No conteúdo anterior, nós já havíamos falado sobre a rebeldia de Saul, quando foi avisado e ordenado por Deus, através de Samuel, para dar fim aos amalequitas, a Agag e seu rei, por ser um povo terrorista, perseguidor dos filhos de Israel, ao longo da história sagrada, desde que eles saíram do Egito em busca de uma nova terra. Deus alertou Israel para que, quando estivessem assentados em sua terra prometida, pudesse vingar os amalequitas das atrocidades que fizera aos filhos de Israel, aquela caravana de pessoas exaustas, cansadas, que ficaram para trás. Eles se aproveitavam dessas pessoas sem condições físicas para continuar a jornada e atacava com suas atrocidades e seus terrorismos. Nós havíamos dito que eles eram como o Hamas da atualidade. Pois bem, Saul, não cumprindo as ordens de Deus, o Senhor vem e se revela a Samuel e mostra o seu repúdio a este rei tirano e carnal. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículos 10 e 11, quando o Senhor diz a Samuel que se arrepende de ter constituído Saul como rei. E é exatamente sobre esta palavra que vamos aqui trazer um esclarecimento, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. E no texto diz que o Senhor se arrependeu de tê-lo constituído rei. Deixar de cumprir a ordem de Deus, conforme vimos, selou de uma vez por toda a sorte de Saul. Ele tinha tudo, conforme nós estamos frisando, para ser um rei excelente e próspero. Ao longo de sua vida, teve a oportunidade de deixar um bom legado, mas a sua impiedade, a sua crueldade foi acima das suas boas ou quase nenhuma atitude positiva. A desobediência de Saul, conforme a Bíblia vai descrevendo sua história, não tinha remédio para a situação de Saul. Foi totalmente rejeitado por Deus, justamente porque deixou de cumprir a ordem divina. Era somente exterminar com um povo sanguinário, um povo que colocaria em risco a existência de Israel. Conforme disse no vídeo anterior, Amã, na época de Esté,
era um descendente dos amalequitas. E se não fosse a misericórdia de Deus através de Esté e Mardoqueu, Israel talvez não existiria para contar sua história. Tudo isso graças à desobediência desse rei tirano, que deixou Agag e o melhor do rebanho para si e consagrou a Deus as coisas inferiores, as coisas defeituosas e vis. Observe o versículo de número 10, o que diz a palavra do Senhor. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. O Senhor já havia determinado o destino desse rei, e para Deus aquilo era irrevogável. O Senhor se arrependeu, entristeceu-se com as atitudes de Saul. E o rei chegou a um nível que não tinha mais remédio, não tinha o que se fazer mais, a não ser eliminar do trono de Israel. Se ele pelo menos obedecesse à voz de Deus, o seu trono seria estabelecido para sempre. Teria um reino profínquo. Mas Israel pediu um rei na sua soberba, na sua ignorância, sem reflexão, sem pensar, sem pôr na consciência que o Senhor Deus era o seu Rei Supremo, eterno, todo-poderoso. Mas eles preferiram um rei humano à sua escolha, o mais alto, o mais belo, e etc., pelas aparências físicas. E acredite, um galã de novela não resolve os problemas da igreja. Um líder espiritual, por ser jovem, bonito, um tipo galã de Hollywood, não resolve os problemas espirituais da igreja. Deus precisa de homens tomados pelo Espírito Santo do Senhor. É a igreja repleta de homens espirituais que fazem com que o reino espiritual de Cristo alcance muita gente nessas gerações de treva, nessa última geração da igreja na terra. Mas, infelizmente, hoje, as igrejas evangélicas deixaram de escolher seus líderes pela oração, pela revelação do Espírito, e trocaram por aqueles líderes que lhes faz promessas mentirosas de riquezas. Quando o materialismo tomou conta do espiritual dentro da igreja do Senhor. Foi o que Israel fez ao escolher Saul, e agora o preço eles estão pagando. E Deus decididamente rejeitou e acabou. Esta era a situação. Quando a gente observa a oportunidade que ele teve aqui no capítulo 13, no versículo de número 13, veja o que diz o Senhor. Você agora agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas o cara estava decididamente a fazer as coisas do seu modo, da sua vontade. E acredite, não funciona. Dirigir uma igreja do seu modo não funciona. Aplicar seus conhecimentos teológicos para o povo
e dizer você não tem fé, você precisa de seguir, você precisa de obedecer, você precisa de fazer, você precisa doar, dar tudo o que você tem. É o tipo de obreiros da atualidade. Cuidado, irmãos. E Saul foi desobediente, irreconciliável. E o pior, ele permaneceu assim até o fim da sua vida. Trágica, lamentável, um homem rude, um homem desobediente por natureza. Resultado disto, no versículo 11 do capítulo 15, Deus faz uma declaração muito chocante, que nós precisamos entender, porque os céticos começam a pegar essas partes das Escrituras para querer menosprezar a Deus, a Jeová, ao Rei Supremo de Israel e de toda a terra. Deus, é eterno, é imutável, o Deus que não se arrepende. Mas veja o que diz o versículo 11 da palavra do Senhor. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Mesmo Deus rejeitando este rei carnal, tirano, Samuel ficou profundamente compadecido e foi orar. E é assim que o líder espiritual faz. Mesmo ouvindo a vontade de Deus, ele se põe de joelhos, pede uma confirmação para tomar certas atitudes na igreja. Estar atento à vontade de Deus, à ordem de Deus, é algo muito importante para o líder espiritual. Fazer as coisas do seu modo, como se a igreja fosse uma propriedade sua, você pode pagar um preço muito alto. Quantos servos de Deus, dotados de um conhecimento, de uma carreira ministerial, que por causa da sua inveja, do seu ciúme, da sua tirania, esses irmãos estão afastados dentro de suas casas, porque você cortou as oportunidades de crescimento ministerial dele. E Deus vai cobrar tudo isso, tirano, porque a igreja não é uma propriedade sua. A igreja é de Jesus Cristo. E quando ele chama um vaso, unge, o capacita, e esse vaso se mantém na sua postura, e você tocar nele, Deus pode cobrar muito caro de você. Você não é o dono da igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo, não a você, impostor ganancioso. E o texto é muito claro. O versículo é muito expressivo, muito claro. O versículo diz: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Você cético, onde você encontrou aqui que Deus errou? O Senhor não erra. O Senhor é sacrossanto. Jeová é único, é todo-poderoso, é imutável. Em nenhum momento no texto está dito que o Senhor Deus errou. O Senhor atendeu a voz do povo que pedia um rei humano, substituindo a teocracia por uma monarquia falível. E escolheram pela beleza estética, pela aparência,
E está aí o produto que resultou. Então Deus não errou e não erra. Nós servimos a Jesus Cristo, o Deus vivo, que não conheceu os efeitos do pecado. Pelo contrário, Jesus destruiu a força do pecado. Jesus destruiu as fortalezas do inferno. Jesus destruiu Satanás, a fúria da natureza. Jesus, em sua morte e ressurreição, destruiu as fortalezas da morte. Jesus, o Deus eterno, na pessoa do Filho, é digno de honra, adoração e glória. E somente através dele é que um dia poderemos estar diante de Jeová, glorificando e adorando na beleza da sua santidade. Então não está dito aqui que Deus errou, de forma alguma. O que nós podemos entender aqui é que Deus estava expressando o seu pesar, sua tristeza, seu lamento, humanamente falando, porque é a palavra do Eterno sendo colocada em palavras humanas. A Bíblia é inerrante, é inspirada. E lembre-se que foi homens inspirados por Deus que a escreveu pela influência do Espírito Santo. Então o Espírito Santo respeitou a cultura, o nível de conhecimento, as experiências do dia a dia de cada escritor. Por isso que nós temos na Bíblia escritores de diversas categorias: doutores, pescadores, agricultores, vaqueiros, estadistas, como foi Moisés, poliglota, como foi Paulo, e assim por diante. Então, são palavras do conteúdo humano, tentando explicar o divino por a mensagem divina, a linguagem de Deus, numa linguagem humana mais acessível à nossa compreensão. Então nunca diga que Deus errou. Deus não erra. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Portanto, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, é impossível de cometer erros. E isso fica bem claro. Vamos dar uma olhada no que diz lá atrás, em Gênesis, no capítulo 6, versículos de número 6 e versículo 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Está dito aqui que Deus é um Deus que muda de atitudes? Deus é imutável em sua natureza sacrossanta. Mas o que nós podemos entender nessa escritura, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, pois veja o que o homem se tornou. Deus criou o homem para ser um instrumento de adoração, para que o homem pudesse adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo pelas obras que ele criou. E a maior obra de Deus foi justamente a criação do homem. Como coroa da criação, o pôs no Éden. E a responsabilidade do homem com seu livre-arbítrio era reconhecê-lo, prestar-lhe culto, adoração. Mas o homem preferiu dar ouvido à serpente, à mulher, e caiu no estado de pecado como nós conhecemos a história. E a Bíblia diz que Deus arrependeu-se, ficou pesaroso, entristeceu-se. Linguagem humana para explicar
a natureza divina. E o que ocorre? O homem foi digno de um juízo imediato. E através do dilúvio, Deus salvou apenas uma família de pessoas evangélicas e tementes, que foi Noé, seus filhos e suas noras e a sua esposa. Observe aqui que Deus não está admitindo arrependimento por ter feito o homem. Ele não está admitindo erro em ter criado o ser humano e colocado-o sobre a terra. Não. Ele ficou entristecido por o homem deixar a paz celestial, a abundância de graça e dar ouvido à serpente, ao diabo e segui-lo, e não admitindo qualquer tipo de erro. Pelo contrário, aqui no capítulo de número 15, no versículo de número 29, veja o que disse Samuel. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então está bem claro aqui, para que você não vá por aí tentando falar ou espalhar mensagens daninhas, mal compreendidas a respeito da natureza de Deus. O Senhor Deus é um Deus santo. Nenhum homem teve o poder de vê-lo face a face. Ele se revelou a Moisés do seu modo. A pedido de Moisés, foi o único homem que teve um relacionamento estreito com Deus. Mas mesmo assim, Moisés não teve a possibilidade de vê-lo na sua glória, porque nenhum homem verá a Deus e vive. E Samuel diz que o Senhor não é homem para que se arrependa. Então está dito aqui que esse arrependimento é uma forma expressiva de revelar o pesar de Deus, a tristeza segundo Deus. E como eu estou afirmando a você, nosso Deus é imutável. E o texto se trata da substituição de Saul por um outro rei melhor do que ele, escolhido por Deus. É disto que se trata o texto sagrado. Porque Saul era irreconciliável. Era teimoso por natureza. Era um ímpio, um tirano, que não servia de forma alguma para pastorear as ovelhas da casa de Israel. E acabou. Samuel ficou também muito frustrado, triste, aborrecido, e foi para a oração e ficou a noite inteira orando. Mas Deus disse: por que você tem dó de Saul? Chegou um ponto que Deus reclamou com Samuel. Por que você tem dó de Saul quando eu o aborreço, o rejeito? Olha, vamos ter cuidado com a igreja de Deus, hein? Ela não é propriedade de homem algum. A igreja não é propriedade de pastor nenhum. E você, igreja, não se deixe ser levada pelas falsas profecias, revelações mentirosas. E eu digo a vocês, a igreja está tão afastada das Escrituras que uma mulher se intitula pastora e leva um rebanho inteiro ao engano. Deus não chamou para o seu ministério nenhuma pastora nas Escrituras. Não existe pastoras de rebanho da Igreja de Jesus Cristo e acabou.
mas eles conseguiram introduzir no ministério o ofício de pastora. E aí está aí esse desmantelo teológico, cultural, espiritual nas igrejas por esse mundo afora. São coisas que se desviam da natureza normal das Escrituras. A igreja tem que abrir seus olhos. Ela tem que analisar quem é que está diante dela como um mentor espiritual. Diante de Saul, conforme o texto, que repetidamente se mostrava um homem não confiável, o Senhor se manifesta como um Deus confiável, como um Deus que toma suas próprias decisões em qualquer reino, porque todos os reinos da terra têm um limite. Então, quando esse rei tirano se mostrava fraco, rebelde, não digno de confiança, o Senhor Deus se manifesta como sendo um Deus de confiança, digno de honra. E Deus no controle, glória a Deus, porque se Deus tivesse abandonado a Israel, Israel talvez não teria existido para contar sua história. Mas Deus tinha um plano, não só com os filhos de Abraão, mas com toda a raça humana. Por isso o Senhor Deus, apesar de Israel substituí-lo por uma monarquia humana e fraca e débil, o Senhor nunca desistiu do seu povo. Deus vem escrevendo a história até que surgiu na terra um homem chamado Jesus, que cumpriu o seu ministério. Deus humanizou-se, humilhou-se e cumpriu os propósitos da salvação da humanidade através do sacrifício perfeito, o único sacrifício que tem o poder de perdoar os pecados. Por isso, nosso Deus, na pessoa do Filho, é digno de honra e de glória. E qualquer ser humano que desvia essa verdade e quer substituir o processo de salvação por outras coisas, invencionices, sincretismo religioso, corre o risco de perder a sua salvação. É só Jesus Cristo o único instrumento de salvação de Deus. E por que Jesus Cristo tem o poder de perdoar os pecados? Pronto, porque é Deus. Lembra quando ele estava sendo acusado pelos fariseus, pelos judeus? Por que vocês estão me acusando? Nós não te acusamos por qualquer outro motivo, a não ser porque tu se fazes semelhante a Deus. Porque só Deus pode perdoar pecado. Então Jesus disse para o camarada lá, perdoado te estão os teus pecados. Então Jesus é Deus, porque só Deus perdoa pecado. Pronto, está claro. E ele mostrou a Israel que era um Deus que o povo de Israel deveria confiar, deveria acreditar. Ao contrário de Saul, que era tirano, maligno, desobediente e não era confiável. E voltando lá em Gênesis 6:6, a Bíblia diz, então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Como compreender isso? Como traduzir isto para o entendimento humano? Lembre que foi os homens inspirados por Deus que escreveu a Bíblia. Lembre-se disto, ela é inspirada.
o Espírito Santo soprava, atuava nas faculdades mentais de cada escritor, independente da sua cultura, dos seus costumes, da sua vida diária. O Espírito Santo é quem inspirava. E aqui está dito: arrependeu-se o Senhor. Se você for olhar isso a grosso modo, você vai entender que o arrependimento aqui se trata daquele sentimento de ter feito algo que não deveria ter feito. Mas não é isso, porque como já falamos, está claro aqui, o nosso Deus não erra. Mas isso mostra o pesar de Deus. Deus entristeceu-se de pôr o homem na terra e o homem que deveria segui-lo, servi-lo, prestar-lhe culto, adoração ao longo da sua história, desviou, pendeu por um caminho tortuoso. E Deus puniu a raça humana, tirou do paraíso. Deus tirou dali por misericórdia. E ao longo das seletivas páginas das Escrituras, o Senhor Deus vem escrevendo a história até que humanizasse e por si mesmo resgatasse o homem através do seu sacrifício expiatório. O Senhor estava aqui revelando sua tristeza, seu pesar, justamente por causa do homem não cumprir com seus mandamentos. E Deus não tirou o livre-arbítrio do homem. O homem tem em si, por natureza, o poder de decisão quanto a servir a Deus ou rejeitá-lo. E o que ele fez ali no paraíso foi exatamente enganado pela serpente, preferiu desobedecer a Deus. E isso trouxe o pesar no coração do Senhor. É a mesma coisa de um pai que sente tristeza por um filho que deveria segui-lo profissionalmente, culturalmente, num comportamento do pai, e o filho cresce e começa a seguir o conselho dos grupos e mergulhar por um caminho tortuoso. Porque muitos jovens estão lá nas penitenciárias da vida. Será que os seus pais são responsáveis pelas atitudes desses jovens? Que ao invés de seguir os princípios de vida dos seus pais, decidiram seguir os maus exemplos, as más colondrias, os coloios, os grupos, e enveredou-se pelo caminho da iniquidade, dos crimes, dos vícios entorpecentes e foi parar na cadeia. O pai se sente como numa situação desta? Coloque isto, então, no sentimento de Deus, olhando seus filhos se rebelando e tomando um caminho completamente agressivo, tortuoso. Como que o Criador se sentiria ao ver a sua criação enveredar-se pela desobediência? E foi exatamente isso o que se passou no coração de Deus quando viu que Saul, pela sua vontade, pela sua escolha, pela sua decisão, preferiu seguir a tirania, a desobediência, a impiedade. O Senhor ficou triste em seu coração, pesaroso. Este é o sentido.
E não você dizer por aí que Jeová, o Deus da Bíblia, errou. Mudou de ideia. Não. Porque o nosso Deus é imutável, inerrante. Ele é perfeito. Ele é sacrossanto. E por isso ele mesmo humanizou-se para nos resgatar de volta à sua comunhão. E hoje nós temos a salvação declarada, conquistada pelo seu braço forte. Por isso eu concluo dizendo que o Senhor Deus lamentou. O Senhor Deus ficou entristecido, pesaroso, pelo homem escolher os caminhos da morte, os caminhos tortuosos, ao invés de escolher servi-lo e viver em comunhão consigo para sempre. Este é o sentido dessa expressão bíblica. Arrependeu-se o Senhor de ter posto Saul. Quer dizer, Deus ficou pesaroso, entristeceu de dar tantas as oportunidades para Saul e ele rejeitar todas elas. Até que o Senhor Deus disse para Samuel: Samuel, não tem mais jeito. Já dei todas as oportunidades para Saul. Estou profundamente pesaroso, triste pelas atitudes de Saul. É incorrigível. E Samuel foi orar, e no próximo conteúdo estaremos analisando, portanto, o seguinte passo. Samuel sai da presença de Deus com a mensagem de Deus e tem um encontro com Saul. E como todo homem que não consegue confessar seus pecados, sua egocentridade, sua arrogância, tem sempre uma desculpa esfarrapada. Mas isto nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Fique na paz, Deus o abençoe, ore por nós, fique na paz. Em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra da vida. E graças a Deus, nós podemos compreendê-la e aplicar a nossa vida para a nossa salvação. Não fique triste, achando que você é um pecador sem esperança, porque aqui está. E como eu disse no conteúdo anterior, o propósito das Escrituras, único e exclusivo, é que você tenha, e quando você lê, é como se você pegasse um espelho, Deus colocasse um espelho, a Bíblia, nas suas mãos. Está aqui. Você pega, começa a ler, começa a ver o seu reflexo nesse espelho. E você vê a sua situação diante de Deus. Nódoas, pecados, queda, ignorância, afastamento de Deus. Você vê tudo isso aqui. E quando você vê isto, imediatamente você sente o quê? Necessidade de se ver livre desses pecados, dessa condição pecadora. Você olha e, nossa, não acredito que isso aqui sou eu. Como que eu posso me livrar disto, Senhor? Aí ele aponta o antídoto. Jesus Cristo. Quando você começa a ler, você vai encontrar o único sacrifício capaz de lhe tornar mais branco do que a neve. O precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Deus lhe abençoe. Fique na paz.